Irmãos, a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela nos induz, por exemplo, a orarmos e não termos dúvida de que a nossa oração foi ouvida pelo Pai. Mente de Cristo é pensar e, através do pensar, agir conforme o nosso Deus. Assim, nós possamos agradá-lo, né? Nós possamos agradá-lo. E nós iremos falar hoje sobre a mente de Cristo, a mente que eu preciso ter e que você também precisa ter. E nós iremos iremos estudar a mente de Cristo através do livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Eu pedi exatamente, Alex, que nós iremos estudar todos os versículos de Filipenses capítulo 1. Mas antes, nós precisamos saber do que nós iremos realmente falar. De quem foram os filipenses, como eles foram alcançados por Cristo e como era aquela igreja. O autor do livro de Filipenses foi o apóstolo Paulo, foi seu autor, com a ajuda provavelmente de Timóteo. Paulo com a ajuda de Timóteo. Foi escrito aproximadamente nos anos 60 a 63 depois de Cristo. É bom lembrar que Filipos, através de Filipos, o evangelho chegou até nós aqui no Brasil. Mas como, pastor? Paulo chegou em Filipos no ano 60, essa carta foi escrita no ano 63. No ano 63, de 60 a 63 depois de Cristo, e o Senhor está dizendo que o evangelho chegou até nós e o caminho foi por Filipos. Filipos, ela era a porta para a Europa. Filipos era a porta para se chegar até a Europa. E nós, batistas, a nossa denominação, ela surge na Holanda, como grupo organizado, e como igreja na Inglaterra, que ficam na Europa. E Paulo foi o primeiro a levar o evangelho de Cristo para a Europa. E a entrada para a Europa foi através de Filipos. Filipos, essa cidade foi uma homenagem do rei Alexandre Magno ao seu pai, o rei Filipe, rei da Macedônia. No ano 43, Filipos foi conquistada de forma definitiva pelos romanos. E automaticamente, uma cidade próspera, uma cidade onde era uma cidade portuária, era uma cidade que era o ponto de ligação entre entre a Ásia e a Europa. E ali Paulo era um homem estrategista, mas a ida dele até Filipos não foi proposital. Paulo não tinha o propósito de chegar até Filipos. Paulo foi até Filipos por uma revelação diretamente de Deus. Bem, esta epístola, ela foi escrita em Roma, por Paulo já preso. Paulo estava preso e escreveu essa epístola para os filipenses. Pois Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária. Encontramos isso no livro de Atos, capítulo 16, versículo 12, onde tem a narração de que Paulo foi a Filipos na sua segunda viagem missionária. E lá ele encontra Lídia, e lá também houve uma situação muito interessante, que foi o encontro, que foi a conversão
do carcereiro e sua família que se converteram a Cristo, com aquele abalo, aquele tremor que não derrubou nenhuma outra casa na cidade, a não ser só as celas onde estavam pessoas presas. É um livro muito interessante, onde Paulo dirige uma palavra à igreja, principalmente aos líderes que ali estavam. É interessante que nós possamos refletir o seguinte: a importância de Filipos, porque Filipos, por exemplo, os filipenses, era a igreja que Paulo tinha um chamego maior. Quem tem filhos aqui sabe que você ama os seus filhos de forma igual. Não há um filho que você ame mais ou um filho que você ame menos. Mas existe aquele filho que você tem um chamego a mais. E Paulo tinha um chamego a mais com os filipenses. Por quê? Porque a igreja de Filipos era uma igreja que amava, era uma igreja que cuidava, era uma igreja que zelava. E é bom lembrar que os filipenses não eram, o povo que lá serviam a Deus não era um povo rico, era um povo simples, mas, no entanto, era um povo fiel. No Novo Testamento, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. E das epístolas escritas por Paulo, uma toda especial foi dirigida a Filipos. E uma carta missionária, na verdade, onde Paulo expressava a gratidão. E sabe por que Paulo expressava a gratidão ao povo de Filipos, aos filipenses? Porque se você olhar, em Corinto, Paulo precisava trabalhar para se manter? Precisava. Paulo estava lá fazendo tendas. Em outras cidades, Paulo também precisou trabalhar. Paulo precisou trabalhar. E cidades ricas, povo rico. Mas em Filipos foi diferente. Mesmo o povo sendo simples, mesmo o povo sendo humilde, mas aquele povo tinha a mente de Cristo. Aquele povo pensava como Cristo. Aquele povo agia como Cristo gostaria que ele estivesse agindo. E quando Paulo foi a Filipos, eles não permitiram que Paulo fosse fazer tendas, não. Aqui o Senhor irá nos ensinar como termos a mente de Cristo. E em momento algum eles permitiram que Paulo tivesse um trabalho secular. Eles mantiveram Paulo com o que eles tinham de melhor. Outra coisa, ajudavam as outras igrejas ofertando. Tanto que Paulo preso, os filipenses foram até lá. Os filipenses foram até Roma e levaram uma oferta de amor. E Paulo diz que a maior oferta que ele recebeu dos filipenses não foi aquela ajuda. Ao contrário, foi em ter recebido da igreja a plena certeza do amor fraternal, porque aquele povo tinha a mente de Cristo. Na verdade, Paulo estava na cidade de Troade e ele tem uma visão, porque Paulo estava indo para um outro rumo, levar a palavra de Deus. O rumo de Paulo era um, mas naquela cidade Paulo tem uma visão. E quando Paulo tem aquela visão, Paulo tem a plena certeza de que Deus estava falando com ele. É bom lembrar que nas duas viagens missionárias de Paulo, e de forma mais específica indo para Filipos, Paulo, nos dois momentos dele, aquela cidade, ele estava com Silas, com Timóteo e com Lucas. Tanto que nós veremos essa narração no livro de Atos. Lucas, quando faz a narração de Atos, Lucas cita isso aqui, porque Lucas estava com Paulo. Mas bem, então, naquela cidade de Troade ou Troás,
hoje conhecida pelo nome de Eski-Istambul. É uma cidade portuária localizada na região oeste da Turquia. E se nós olharmos hoje, nós veremos que a Turquia é o que une a Europa à Ásia, ou ao Oriente também. Então, Filipos era uma cidade estratégica. Mas vejam só, Paulo está naquele lugar, naquela cidade, e tem uma visão, onde alguém diz, olhe, passa para a Macedônia. E Paulo acorda e diz, mas Deus, eu estou indo para ali. Mas o Senhor está mandando que eu vá para lá. Mas Paulo também tinha a mente de Cristo. Como eu e você, nós temos a mente de Cristo, devemos ter a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, devemos pensar como Cristo, dar ouvidos a Cristo. Muitas das vezes Deus está falando para você, olhe filho, vá por ali. E nós entendemos que o melhor é irmos por lá. Se Paulo não fosse para Filipos, Paulo iria continuar com a sua viagem missionária. Deus deixaria de abençoar Paulo na viagem que ele decidisse por conta própria, o rumo que ele decidisse tomar. Deus não deixaria de estar com Paulo, Deus não deixaria de abençoar Paulo. Mas Paulo alcançaria o êxito como ele alcançou indo em obediência a Deus a Filipos. Paulo iria fazer a vontade do Senhor, pessoas seriam alcançadas, mas talvez em vez de Paulo ter morrido lá em Roma, talvez Paulo morresse nessa viagem aí, por desobediência ao Senhor, por fazer a vontade dele, por colocar na vida dele o que ele entendia que para ele era o melhor. Mas Paulo deu ouvidos à voz do Senhor e mudou de rumo. E outra coisa, quem estava do lado dele também testificou, não, Paulo, nós precisamos ir para onde o Senhor está nos mandando. E ele passou para a Macedônia. Uma orientação divina mudou o rumo da vida de Paulo. E Paulo conseguiu chegar na igreja que ele se apaixonou. O povo que Paulo se apaixonou, o povo de Filipos. Um povo amoroso, um povo obediente, um povo zeloso, um povo que se preocupava em buscar a Deus, um povo que preocupou-se em ser generoso, um povo que procurou aplicar na sua vida a mente de Cristo. Um pouco mais sobre Filipos, a igreja dos Filipenses. A carta aos Filipenses é totalmente diferente das cartas escritas por Paulo para as outras igrejas. É uma carta de amor, é uma carta de agradecimento. Aquele povo, como nós já falamos, supriu todas as necessidades de Paulo. É como nós hoje. As pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que cuidam de nós, o Rony, a Rosângela, a Gisele orando, em algum momento das orações deles, eles falaram, Senhor, cuida do nosso pastor. Senhor, cuida da família. Senhor, orienta, Senhor, direciona, Senhor, não deixa que os sonhos dele não se cumpram, na vida dele e na nossa também. Lá em Filipos, os irmãos faziam a mesma coisa. Oravam. Além de orar, também supriam as necessidades do pastor de Paulo, como vocês têm feito aqui, têm suprido as necessidades do pastor espiritualmente e materialmente também. E quando Paulo estava preso, que os filipenses foram visitá-los, e Paulo diz, olha, a melhor oferta não foi a material, mas em vocês estarem aqui. Para mim, família, a maior oferta não é o que vocês materialmente têm proporcionado a nós, mas é o amor, é o carinho, é o afeto, é o cuidado. Nós estamos, irmãos, parecidos, muito parecidos com a igreja de Filipenses.
Vocês que aqui estão demonstrando um exemplo real do que era aquela igreja. Uma igreja que tinha cuidado em buscar Deus em oração. Uma igreja que tinha o cuidado de vir em uma quarta-feira chuvosa, aprender de Deus, cultuar a Deus e glorificar a Deus. Das cartas que Paulo escreveu, das 13 cartas de Paulo, 5 delas ele escreveu na prisão. E uma delas foi a carta aos Filipenses. Filipenses que Paulo amava tanto. O resumo do livro de Filipenses, para nós detalharmos versículos por versículos. O livro de Filipenses pode ser chamado de recursos através do sofrimento. O livro é sobre Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente. Cristo como nossa meta, Cristo como nossa força. Aleluias. Nossa força e alegria através do sofrimento. É por isso, irmãos, que nós que servimos a Deus, nós não podemos imaginar que sejamos só felizes, sem que tenhamos a capacidade de entender que através do sofrimento nos leva a termos também a mente de Cristo. Nós somos felizes mesmo que estejamos passando por momentos de sofrimento. Até porque a tristeza pode durar por um tempo. Mas quando o sol está a raiar, irmãos, a alegria do novo dia, ela nasce com a certeza de que por mais uma manhã o Senhor estará conosco. Aleluias. Ele foi escrito, o livro de Filipenses, durante a prisão de Paulo em Roma, cerca de 30 anos após a ascensão de Cristo. E cerca de 10 anos depois de Paulo ter pregado em Filipos pela primeira vez. Aleluias. Da prisão, Paulo escreve aos irmãos filipenses um apelo emocionante e encorajador para serem unidos e constantes. Paulo pede aos filipenses que sejam unidos e constantes. O que é ser unido? Vivermos uma só história. O que é ser constante? Não desistir em momento algum da meta traçada por Cristo em nossas vidas. Poderá acontecer o que for, mas precisamos ser constantes. Uma mulher vai parir, ela precisa ter forças de forma constante até a criança nascer. Nós homens precisamos ser constantes na defesa da nossa família. Na ameaça de alguém estar procurando invadir a nossa casa, precisamos ser constantes, com coragem o suficiente para enfrentar quem possa querer invadir o nosso espaço. Constantes, independente do que estejamos a passar, vamos crer, vamos perseverar, como foi a igreja de Filipos. Paulo escreve aos seus amigos em Filipos de sua posição como apóstolo, não como apóstolo meramente, não na sua posição como apóstolo meramente, mas numa posição de amigo, numa posição de alguém que é grato a um outro por ter cuidado, por ter amado, por ter zelado de si. Suas palavras são para todos os santos em Cristo Jesus em Filipos. No primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 11, melhor dizendo, no capítulo 1, volte para o versículo 1, por favor, Alex. Do versículo 1 até o versículo 2, é uma palavra de saudação. Paulo está saudando o povo de Filipos. Paulo e Timóteo, servos do Senhor, estão dizendo: Filipenses, muito obrigado. Louvado seja Deus pela existência de vocês e por este povo santo
que vocês optaram em ser. Os filipenses optaram em ser santos. Eles optaram em ter a mente de Cristo. Do versículo 3 ao versículo 11, é uma oração que Paulo está a fazer. Do versículo 3 ao versículo 11, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmãos, como é bom você lembrar de pessoas que faz bem a você. Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início do seu serviço de evangelização. Como é bom nós termos saudades de pessoas que são importantes e de pessoas que têm feito e fizeram o bem para nós. Aprendam, irmãos, a orar por pessoas que são especiais na vida de vocês. Aprendam a agradecer a Deus pela vida daqueles que foram, que está sendo, e até por aqueles que serão bênção na vida de vocês, em nossas vidas. Fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Vamos orar, vamos agradecer, vamos glorificar a Deus por aqueles que têm feito a diferença em nossas vidas. Do versículo 12 ao versículo 18, Paulo mostra que é necessário pregar Cristo. Paulo aqui está falando agora de pregar a Cristo, de falar de Cristo. Paulo não perdeu nenhuma oportunidade para pregar Cristo. Mesmo na cadeia, ele estava pregando aos perdidos. Outros também estavam pregando. O versículo 12 diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É bom entender que, neste momento aqui, Paulo está dizendo o seguinte, que ele não perdeu oportunidades e que, além dele, mesmo ele preso, outros estavam pregando o Evangelho. Outros estavam anunciando o Evangelho e alguns estavam pregando o Evangelho para mostrar que Paulo não só Paulo era santo, mas eles também eram santos. E que Jesus também chegava aos outros, não só através de Paulo, mas também através deles. E isso retrata um pouco da igreja de hoje. Outros, talvez egoístas, em querer mostrar que o apóstolo não era o único capaz de ganhar almas, estavam pregando zelosamente a palavra. Paulo não demonstrou o mesmo caráter daqueles com atitudes erradas. Nós temos hoje uma cidade com 110 mil pessoas para serem alcançadas. Hoje nós temos inúmeras igrejas em nossa cidade. Alguns estão pregando o Evangelho com a mente de Cristo. Outros estão pregando o Evangelho, talvez, para poder, no final do mês, ter um salário. Outros estão pregando o Evangelho por amor, outros, talvez, por inveja. Outros estão preocupados em ganhar almas, outros, talvez, estejam preocupados em pescar em aquário. Outros, talvez, que a sua maioria está preocupado com a salvação. Outros talvez estejam preocupados com a sua boa posição. Mas Paulo aqui já via tudo isso lá em Filipos. Mas Paulo não se preocupou. Paulo dizia: Senhor, graças te dou, porque estão anunciando o Evangelho. Que o Evangelho seja anunciado. Quem estiver fazendo a coisa de forma errada, esse irá responder diante de Deus. Mas nós precisamos estar atentos para o alimento que nos está sendo oferecido. Aqui não tem nenhuma criança. Todos vocês aqui sabem o que é certo e o que é errado. Todos vocês aqui sabem o que Deus espera de cada um de nós. E uma das coisas que Deus espera de nós é que nós preguemos o Evangelho. E que possamos pregar a verdade.
E para você pregar a verdade, a mente de Cristo tem que estar em você. Senão você começará a falar a sua verdade. E a sua verdade não é a verdade de Cristo. Ele não sentiu inveja daqueles que, da forma como aqueles que estavam falando do Evangelho de forma conturbada, mas estavam falando. E Paulo, em momento algum, mesmo estando preso, não sentiu inveja daqueles que estavam soltos falando do amor de Deus, independente da vertente que eles estivessem falando do amor de Cristo. Antes ele louvou o Senhor porque Cristo estava sendo pregado. O poder da salvação, irmãos, está na palavra. Aqueles que procuram a salvação vão ouvir a palavra de verdade e a seguir, ao invés de seguir os homens que a ensinam. A palavra de Deus, ela é a verdade, mesmo que esteja sendo ensinada por mentirosos. A mentira, ela não pode prevalecer. A mentira jamais prevalecerá diante da verdade. Por um momento, as pessoas estarão servindo a Deus em fidelidade em determinados lugares. Mas quando a verdade entra na pessoa, a pessoa diz: epa, peraí. Chega. Então, homens e mulheres que de forma enganosa têm se manifestado a falar de Cristo, todos estes mentirosos, em um determinado momento, caem por terra. É por isso que nós não devemos nos preocupar. Pastor, tem a igreja A, glórias a Deus. Pastor, tem igreja C, glórias a Deus. Pastor, vai abrir uma igreja aqui na frente da PIB, glórias a Deus. Pastor, vai abrir do lado, amém, Jesus. Pastor, vão querer colocar uma igreja em cima da PIB, aí vai dar problema porque nós não autorizamos. Mas de lado e de frente e por trás, 1000 igrejas construam. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. E Paulo não tinha essa preocupação. Paulo dizia glórias a Deus. Até porque o povo que estava em Filipos era um povo que tinha a mente de Cristo. E se pessoas se manifestassem de forma contrária, não tem problema. Estes responderiam a Cristo, que é o Senhor da igreja. No capítulo 1, do versículo 19 a 26. 19, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, conhece apenas 2 opções. E nós também, irmãos, precisamos conhecer só 2 opções na vida. Se você colocar uma terceira opção, você está correndo riscos seríssimos de não entrar na Canaã de Deus. E quais as opções que nós temos? A primeira é o seguinte: quais eram as opções de Paulo? Viver com Cristo. E ele viveu. Qual a segunda opção? Viver ou morrer como Cristo morreu. Paulo optou em viver com Cristo e Paulo também optou em morrer com Cristo. Vida e morte com Cristo. Nós precisamos viver com Cristo e, se for necessário, também morrer com Cristo. Morrer com Cristo, irmãos, é viver em Cristo. Viver em Cristo é morrer com Cristo. Seja com a vida física, seja com a morte física, nós estamos com Cristo. Essa é a chave, irmãos, para entender a atitude de Paulo, porque ele vive com Cristo, ele viveu como Cristo viveu, e ele não se envergonhava de estar, por exemplo, preso. Paulo não se envergonhava de estar preso. A primeira prisão, irmãos, de Paulo, ela foi difícil. Paulo sofreu muito na primeira prisão. Agora a segunda foi muito pior. Na primeira ele sofreu algumas, além da humilhação, ele, é claro, estava algemado, mas na segunda ele sofreu torturas em demasia, mesmo já estando velho, e depois foi decapitado.
Mas nas duas prisões, Paulo não tinha vergonha. Paulo dizia: eu sou um prisioneiro de Cristo. Paulo não se via como um prisioneiro de homens. Paulo se via como um prisioneiro de Cristo, ao ponto de dizer que ele era escravo em Cristo. E por que Paulo era escravo em Cristo? Como eu e você devemos ser. O escravo da orelha furada. Nós optamos em ser escravos de Cristo. Aí você diz: mas eu sou livre. Sim, Jesus disse que nós somos livres. Nós somos libertos. Mas eu optei em ser escravo de Cristo. Eu sou escravo por amor. Eu quero ser escravo de Jesus. Aí você diz: não, mas nós não somos livres. Você é livre. Muito bem. Mas você irmão que é casado, você irmã que é casada, você pode ter um outro homem ou uma outra mulher na sua vida? Além do homem e da mulher que você tem? Não. Mas você não tem a liberdade de poder pular cerca? Tem. E você não traz seu marido ou sua mulher. Por quê? Porque você é escravo de Cristo. Você é escravo desta palavra. Esta palavra diz que você não pode fazer isso. O jovem pode se prostituir. E por que o jovem que serve a Cristo não se prostitui? Porque ele sabe que isso desagrada ao seu Senhor. E só tem Senhor quem é escravo. E nós somos escravos de Cristo. E por aí se vai muitos outros exemplos. Nós somos semelhantes ao escravo da orelha furada. Mesmo tendo direito à liberdade, ele escolheu, ele optou em ser escravo de alguém que o ama, de alguém que zela, de alguém que cuida, de alguém que se dedica, de alguém que, se for possível, até a sua própria vida, ele daria por aquele escravo, que foi o caso de Jesus. Então, irmãos, uma vez que ele vive como Cristo, como Paulo viveu como Cristo, sabe que a morte será para ganhar a recompensa eterna com o Pai. Portanto, o desejo sincero de Paulo é que Cristo seja magnificado no seu corpo e que sua vida encoraje os irmãos em Filipos. O versículo 26, por favor, Alex. Nós estamos aqui exatamente vivendo em Cristo. Vivendo em Cristo. Do versículo 19 ao 26. O 26 diz assim, olha: para que o motivo de vós gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Essa presença dele de novo com aquele povo era o seu testemunho de vida para a edificação ainda mais daquele povo de Filipos. Aquele povo que tinha a mente de Cristo, que tinha prazer em servir a Cristo, que tinha um coração generoso, que era uma igreja de oração, que era uma igreja missionária. Filipos era uma igreja missionária, irmãos. Porque eu bato na tecla para nós estarmos investindo, olhando para os irmãos do Nordeste, olhando para os irmãos do Amazonas, olhando para os irmãos do Brasil, e nós investirmos o 100% da igreja em missões. Filipos se preocupava em investir em missões. Era uma igreja pobre, era uma igreja simples, mas quando o povo, os judeus estavam precisando de ajuda, olha Filipos presente. Quando Paulo precisava ser visitado, olha Filipos presente. Quando Paulo precisava trabalhar para manter-se, Filipos dizia: não, aqui o Senhor não trabalha. Aqui o Senhor vai falar de Jesus. Deixe que nós, como igreja, cuidaremos do seu sustento. Eu louvo a Deus, porque essas características da igreja de Filipos, a primeira igreja batista de Corumbá, ela tem essas mesmas características. Nós temos as nossas falhas, mas nós temos, irmã, deles inúmeras qualidades. Glórias a Deus por isso. A mente de Cristo, a importância da união, a importância da união como igreja, a união que a igreja de Filipos vivia. Do versículo 27, por favor, Alex. Diz assim, né? Somente portai-vos de um modo digno do evangelho de Cristo, para que vá e vos veja
que esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Graças a Deus. Filipos, irmãos, era uma colônia do Império Romano. E por ser uma colônia do Império Romano, Filipos cumpria com a sua parte, pagava os seus impostos, e por pagar os seus impostos, tinha as benesses dos cuidados do governo romano. Era uma cidade segura, era um povo que vivia em paz, porque tinha alguém que cuidava deles. Era um povo próspero, porque tinha alguém que dava essa garantia. Então o povo de Filipos, mesmo não sendo romanos de origem, mas passou a ter o direito de tornarem-se cidadãos romanos. O mesmo direito que tinha um romano lá da Roma, os filipenses tinham os mesmos direitos, como também tinham as mesmas obrigações. Porém, Paulo aqui está dizendo o seguinte: olhe, cumpra com seus deveres como cidadão romano, pague os seus impostos, usufrua dos direitos que os romanos têm, usufrua da sua cidadania romana. Porém, não esqueça que a sua cidadania real é a cidadania dos céus. E é isto, irmãos, que eu quero encerrar a reflexão desta noite, dizendo o seguinte: o Império Romano era forte, mas no fim caiu. O Império Romano foi a maior potência da época, mas caiu. A unidade da cidadania cristã é parte de um reino inabalável. A importância, irmãos, da união. Muitos reinos caíram por causa do egoísmo e da ganância, mas o reino do céu estava estabelecido no serviço desinteressado aos outros. Sejamos cidadãos do céu, vivendo em unidade em Cristo Jesus, um cuidando do outro, um zelando do outro, um dando importância ao outro, um enxergando o valor do outro. O pastor é importante? É. O ministro de louvor é importante? É. O irmão que está na recepção é importante? É. Quem está na mídia é importante? É. Quem está cuidando da limpeza, da zeladoria da igreja é importante? É. Quem é mais importante? O pastor ou o zelador? Quem é mais importante? O pastor ou o recepcionista? Quem é mais importante, o pastor ou quem está na mídia? Todos têm a sua importância. Todos precisam que a igreja veja em nós o valor devido. Existe uma hierarquia, o pastor, os demais. Isso é uma questão lógica, mas a importância é a mesma. A palavra é o que há de mais importante na igreja. Mas o ministério de louvor, quando começa a quebrantar o teu coração, para que quando a palavra chegue, já encontre um coração em sintonia, é importantíssimo. Você chega na igreja, vai a um sanitário. Você quer encontrar um sanitário, você quer encontrar as instalações da igreja limpas e cheirosas, porque você merece isso. O pastor vai fazer isso? Não. O Alex da mídia e o Barreto vão fazer isso? Não. Todos têm o seu valor. Unidade. Nós iremos avançar, porque como a igreja de Filipos, eles tinham a mente de Cristo, e por ter a mente de Cristo, eles conheciam e viviam e davam importância à união. Que o Espírito de Deus, irmãos, ele possa estar em nossos corações. Finalizando, a salvação é uma dádiva de Deus, mas exige uma resposta por parte dos homens
para que possam receber. Essa resposta é a obediência. Sem obediência não existe mente de Cristo. Sem obediência não existe união. Sem obediência não vive-se em Cristo. Sem obediência não se faz nada para Cristo. Sem obediência é perdição e perdição eterna. Que possamos, irmãos, em nome de Jesus, viver essa fé. Que possamos, em nome de Jesus, vivermos a mente de Cristo. Mas, pastor, eu pequei. Hoje pela manhã eu cometi um pecado. Pedi perdão a Cristo. Pastor, mas antes de vir para a igreja fiz a mesma coisa. Já pedi perdão, pastor, e agora já pensei em fazer a mesma coisa. Já pensei em pecar de novo. Para mim não tem mais jeito. O povo de Filipenses entendeu que eles eram pecadores, que a todo instante estavam pecando. Mas se 1000 vezes eles pecassem, 1000 vezes Jesus perdoaria. Eles entenderam que eles eram homens e mulheres frágeis, homens e mulheres carentes, mas eles sabiam que em Cristo eles eram homens e mulheres fortes, homens e mulheres que em Cristo eram transformados, e por serem transformados, a mente deles era a mente de Cristo, uma mente inabalável, mesmo que o pecado pudesse tocá-los. O pecado chegava, mas Cristo limpava. Da mesma forma, irmãos, eu e você, sejamos uma igreja com a mente de Cristo. E vocês verão o quanto Deus estará nos usando em nome de Jesus. Irmãos, uma igreja unida. Mais do que nunca, nós precisaremos estar vivendo a mesma fé e precisaremos estar unidos. Unidos porque nós temos muito o que fazer. Tem um povo que necessita da nossa pregação. Tem um povo que precisa ouvir a nossa voz. Tem um povo que precisa adentrar por estas portas e ver que nós somos uma igreja que estamos prontos para receber toda e qualquer pessoa que aqui chegue. Como nós estamos recepcionando as pessoas? Às vezes, eu ouço alguém falar: eu fui à primeira igreja e fui muito bem recebido. Como é bom, irmãos, ouvir isso. Glórias a Deus por isso. Mas às vezes também eu ouço pessoas falarem: eu fui até a igreja e passei despercebido. Nós ouvimos e nos preocupamos, mas por outro lado, existem duas situações aí que quem é bem recebido ou quem passa despercebido precisa entender. Muitas das vezes nós esquecemos que estamos vindo à igreja para ser recepcionado por Cristo. E quando Cristo, irmãos, nos recepciona, não importa se o pastor deu um abraço, não importa se você recebeu um sorriso, não importa se você recebeu um aperto de mão. O que importa é que a palavra que aqui foi ministrada, Deus falou ao teu coração e foi o suficiente para te dar paz e alegria. Que possamos vir à casa do Senhor e quem chegue nós possamos recepcionar. Mas se isso não acontecer como deve ser feito, possamos entender que Jesus os recepcionou, Jesus os acolheu e Jesus falou aos seus corações. Não estou querendo tirar de cada um de nós a responsabilidade de acolher bem quem aqui chegue, mas quem vem à igreja precisa entender que o encontro maior, aliás, o encontro único, é com Jesus. Tá? Que a graça de Deus Pai, que a comunhão que há no Espírito Santo de Deus para com a tua igreja, comunhão esta que não
é dada a nós só por hoje, mas para todo sempre em Cristo Jesus. Jesus, que é o Senhor desta igreja, Senhor, que é o Senhor deste povo, que nos dê um dia por vir na tua santa e gloriosa presença. Abençoa este povo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.